Olá, amigos! Os israelenses ou judeus são um dos povos mais infelizes do mundo. Porque costumavam ser desprezados, discriminados quando viviam na Europa há milhares de anos. Desde o restabelecimento do país em 1948, eles lutam para sobreviver, sob pressão da comunidade árabe. No entanto, por algum milagre, os israelenses superaram todos eles. E eles se tornaram um poder respeitado. Com uma população de pouco mais de 9,2 milhões, eles têm um PIB de 481 bilhões de dólares. Como o 10º maior exportador de armas do mundo, Israel é muito forte no Oriente Médio, superando até mesmo países importantes, como a Arábia Saudita ou Irã. Por que eles fazem aquilo? Vamos descobrir juntos! Referindo-se a Israel, não falaremos de recursos naturais, porque eles quase não têm. A única coisa que eles possuem é inteligência e criatividade. Tomaremos alguns exemplos. Em 1948, no confronto com os países árabes, os israelenses eram completamente inferiores em força. Além de armas totalmente equipadas, eles tinham apenas cerca de 25 aeronaves e 10 tanques leves. Após um curto período de luta, eles ficaram sem bombas e projéteis. Em uma situação difícil, surgiram ideias interessantes. Os israelenses coletam muitas garrafas de vidro e enchem os aviões. Eles os jogaram perto das áreas onde os árabes estavam escondidos. O barulho das garrafas vazias era semelhante ao som de bombas, fazendo com que o inimigo fugisse em pânico. Eles ficaram surpresos porque antes disso Israel não tinha mais bombas para atacar. Além disso, os judeus também fizeram um almofariz, chamado Davídica. Embora a precisão seja muito baixa, a explosão é extremamente alta. Isso deixou o exército árabe confuso, pensando que o inimigo tinha uma arma secreta. Como outro exemplo, em 1967, Israel atacou preventivamente e derrotou a coalizão árabe em apenas 6 dias. O motivo? Porque eles já conheciam todos os planos do inimigo. Vários anos antes do início da guerra, o Mossad israelense havia penetrado profundamente no interior do inimigo. Nele, o espião Eli Cohen fazia o papel de um rico empresário, doador do governo sírio. Ele foi tão bem-sucedido que se tornou um conselheiro-chave do Ministério da Defesa do inimigo e foi nomeado para o cargo de vice-ministro. No Egito, o espião Ashraf Marwan é genro do presidente Abdel Nasser. Ele conhece os principais segredos militares deste país. Graças a uma sofisticada rede de inteligência, Israel já sabe de tudo, desde planos de ataque até posições inimigas. Então a vitória é inevitável. Tomamos um exemplo um pouco longo. Espero que todos tenham se solidarizado. Na época de sua fundação, Israel tinha que viver de ajuda do exterior. Eles tinham 3 suprimentos principais de 1949 a 1973. Primeiro, empréstimos sem juros, da diáspora judaica, principalmente na Europa. Em segundo lugar, foram as reparações da Alemanha Ocidental, devido ao holocausto que Hitler causou. Terceiro, é dos Estados Unidos, o país com a maior população judaica, quase tanto quanto em Israel. Como competiam com a União Soviética, eram muito generosos na ajuda. Graças a essas 3 fontes, Israel recebe uma média de cerca de 160 milhões de dólares por ano. Com esse dinheiro, o tolo vai gastá-lo muito rapidamente. Mas pessoas inteligentes farão milagres. Israel aproveitou a ajuda, com um forte foco na educação. Especificamente, a formação de engenheiros profissionais. Eles estabelecem um rigoroso processo de avaliação quando um aluno se forma. Se ele quer sair da escola, ele tem que resolver um problema em seu campo de estudo. Por exemplo, como melhorar o sistema de transporte, desenvolver irrigação, superar a escassez de água ou aumentar a defesa nacional. Estes são problemas reais que exigem brainstorming e criatividade. Ao contrário de alguns países, as teses de graduação são muitas vezes copiadas por seus antecessores. E nenhum aplicativo pode usá-lo. Portanto, treinando 10 pessoas, mas usando apenas uma pessoa. Além disso, o programa educacional de Israel também é alterado periodicamente, para se adequar ao desenvolvimento tecnológico do mundo. Eles não ensinam coisas desatualizadas e apenas para fins de classificação. Os israelenses acreditam que cada investimento em educação deve trazer valor econômico ou ajudar a desenvolver o país. Graças a isso, muitos talentos foram criados. Eles são um recurso importante, atraindo mais de 360 empresas multinacionais para Israel, incluindo Apple, Google, Facebook e Intel. Além disso, devido ao bem treinado, seus engenheiros fizeram muitos avanços.
Por exemplo, em 1960, Israel estava preocupado com a escassez de água na agricultura. O engenheiro Simcha Blaise inventou o método de irrigação por gotejamento. Como resultado, economiza 60% em comparação com a irrigação convencional. Hoje, sua empresa exporta seus produtos para 110 países e detém 30% de participação no mercado global. Na área médica, os engenheiros israelenses também criaram muitos milagres. Eles criaram um dispositivo chamado Pilcon, com uma câmera interna, que pode ser usado para endoscopia do esôfago, estômago e intestinos. O especial é que eles têm o formato de uma pílula, são levados ao abdômen e fornecem imagens claras para os médicos diagnosticarem. Depois disso, ele é eliminado por conta própria. No campo da defesa, Israel também é famoso por sua capacidade de criar e desenvolver armas novas e avançadas. Entre eles está o Iron Dome, um dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados do mundo. É capaz de derrubar milhares de mísseis ao mesmo tempo, com uma taxa de 90%. A razão pela qual Israel desenvolve um sistema de defesa avançado é porque eles estão encurralados pela coerção. Na década de 1970, eles gastavam quase 30% do PIB a cada ano nas forças armadas, para se defender contra o cerco dos países árabes. Se isso durar, eles não serão capazes de ficar ricos. Portanto, Israel estava determinado a criar sua própria indústria de armas, tanto para economizar dinheiro para comprar e evitar dependência, quanto para exportar com fins lucrativos. Embora os israelenses sejam bons em desenvolver tecnologia, eles têm dificuldade em atrair investidores estrangeiros. A razão é porque eles têm uma população baixa, o que não torna um mercado atraente. Além disso, no início, poucas pessoas acreditavam que tinham tecnologia superior. Assim, o governo de Israel fez uma mudança revolucionária. Eles criaram um fundo de capital de risco, que fornece capital para empresas de tecnologia em potencial iniciarem. Assim, o governo contribuirá com 40% das ações, os restantes investidores contribuirão com 60%. Dentro de 5 anos, eles podem recomprar ações do governo a um preço favorável. Supondo que a startup tenha um bom desempenho, os investidores se beneficiarão imensamente de ter o direito de recomprar ações. E o governo aceita perder os lucros a que deveria ter direito. Por causa desse incentivo, entre 1980 e 1990, Israel atraiu cerca de 260 milhões de dólares. Este montante não é grande, mas prepara o terreno para o sucesso futuro. Ao obter lucros através do investimento, mais e mais grandes países estão migrando para este país. Somente em 2021, as empresas de tecnologia israelenses atraíram até 25,6 bilhões de dólares em capital de investimento. O sucesso impulsiona o sucesso. Atualmente, eles têm cerca de 6.000 startups ativas. Essas empresas incorporam a sabedoria e a força de Israel. Em suma, os sucessos do povo judeu vêm da educação, inovação e alta determinação. Isso é verdade não apenas para um país, mas até mesmo para um indivíduo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.